Quando tudo mais falha, eles levam você para a guerra. Foi o que disse o analista de tendências do Zezá, Gerald Cialente, esta semana. E não pela primeira vez. Cialente se descreve como um ateu político. E tomei isso como meu, bem como sua linha sobre a guerra. Eu costumava dizer que era politicamente um sem-abrigo, mas ser um sem-abrigo implica um desejo de ter um lar algures. Mas nunca procurarei na política ou nos políticos um lar de qualquer tipo, nem agora e talvez nunca mais. Um ateu diz que Deus não existe, e um ateu político sabe que a política é a mãe de todos os truques de confiança. Quando se trata de política, não há nada lá. Cialente foi convidado esta semana do deputado George Galloway em seu talk show online Mother of All. Galloway falou sobre o Horse Den, que é o Palácio de Westminster. Recém-retornado, a mãe de todos os Dungills, como deputado por Rochdale, ele deve tapar o nariz sempre que se levanta para falar e assim respirar o ar fétido da Câmara dos Comuns. Ele se esforçou para que seus colegas contemplassem a Terceira Guerra Mundial, já em andamento. Não podíamos ignorar que a Terceira Guerra Mundial já havia começado. Gerações que se lembram do que foram convidadas a saber sobre a Segunda Guerra Mundial, hoje matéria do cinema, pensam que só será uma guerra real quando as bombas caírem sobre as suas cidades, quando os jovens forem levados embora. Mas não se engane, eu digo a Terceira Guerra Mundial já está aí. A diferença é que, uma vez que a opção nuclear está entre nós, os fomentadores da guerra, que não têm intenção de ter as suas janelas quebradas ou as suas limusines arranhadas, e muito menos de verem uma ameaça à sua vasta riqueza, estão cuidadosamente a travar a Terceira Guerra Mundial, de uma forma que consideram pouco as pessoas não vão notar. Por enquanto, os fomentadores da guerra no Parlamento do Reino Unido e no establishment em geral procuram colher os frutos de todo o ódio que semearam através de meios de comunicação comprados e pagos, através de representantes eleitos, comprados e pagos. Para aquelas pessoas e regimes que fomos incitados a ver com nada além de aversão. Neste momento, por cortesia de grande parte do nosso não eleito secretário dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, e do nosso primeiro-ministro não eleito, Rishi Sunak, Israel e o Irão estão em posição de ataque. Israel bombardeou o consulado iraniano em Damasco. E assim o Irão retaliou, tendo primeiro informado Israel e a Casa Branca da sua intenção de o fazer. Jatos britânicos e norte-americanos participaram na defesa de Israel, ajudando a sustentar a cúpula de ferro fabricada no Zvosa, que protege aquela nação. Mesmo assim, e apesar dos meios de comunicação social mundiais insistirem que o ataque iraniano tinha sido frustrado, a maior parte dos seus mísseis balísticos atingiram a base aérea israelita de Nevatim, um dos espaços mais defendidos do planeta. Com o consentimento e o apoio dos governos britânico e norte-americano, Israel prometeu contra-atacar. Já houve relatos de retaliação israelense. Tal como George Galloway salientou esta semana, Israel é uma nação com 3 milhões de pessoas em idade de combate, em comparação com os 40 milhões do Irão. Centenas de armas nucleares estão prestes a acontecer. Israel tem o apoio total da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. O Irão tem o apoio da China e da Rússia, repletas de armas nucleares. Israel há muito que mantém a opção de sanção, um voto bíblico, de desencadear uma guerra nuclear se e quando a nação estiver em perigo de ser invadida. Sanção para os ateus por aí foi o israelita do Antigo Testamento que derrubou o templo sobre sua triste cabeça e sobre as cabeças de seus algozes filisteus quando tudo estava perdido, destruição mutuamente assegurada se preferir. Fogos de guerra alimentados no Médio Oriente, intenção bíblica, adesão das nações mais belicosas do planeta e de todas as superpotências, armas nucleares mais do que suficientes, pelo menos em teoria, para matar cada um de nós no planeta, e todos de ser provocado e instigado por pigmeus políticos e psicopatas. O que poderia dar errado? Por isso repito, repetindo as palavras de Gerald Cialente, a guerra é para onde nos levam quando tudo o resto falha. E tudo o resto está de facto a falhar para esses psicopatas. A evolução inevitável da classe de parasitas que temos apoiado e possibilitado. Eles expuseram-se totalmente a si próprios e às suas intenções nos últimos anos, com a chamada Scamdemic e a sua guerra por procuração de branqueamento de capitais na Ucrânia e o sempre presente disparate daquilo que gosto de chamar de farsa climática. Até mesmo sacrificando o bem-estar das crianças no altar da identidade de gênero. Sim. Uma ideologia distorcida e exposta pelo que é nos últimos dias não foi suficiente para satisfazer quaisquer deuses que eles adoram. E assim é a guerra.
Terceira Guerra Mundial, que até agora quase não nos tocou no Ocidente, a não ser nos nossos bolsos e carteiras, claro, mas ainda há tempo. Eles não queriam nos deixar vê-los, mas pela arrogância e pela busca de riqueza obscena e controle total, que pareciam estar ao seu alcance, esta geração de psicopatas e parasitas levou a sorte longe demais. Tragicamente, não há nada de novo nisso. A quebra de Wall Street em 1929 e a Grande Depressão que se seguiu na década de 1930 foram obra de uma geração anterior de banqueiros. Eu disse banqueiros, que compraram de políticos indolentes o poder de ganhar dinheiro do nada. Na década de 1930, não faltavam bens e serviços na América. Capacidade industrial, terras agrícolas ricas, milhões de trabalhadores desejosos de trabalhar, toda a tecnologia da época, estruturas governamentais com capacidade invejável para fazer o que quisessem. Na década de 1930, a América não sofreu com nenhuma invasão, doença ou escassez de alimentos. Na década de 1930, a América faltava algo crucial: dinheiro para sustentar as vidas ativas. Mas na América da década de 1930, tal como no resto do mundo agora, o fluxo de dinheiro era controlado por uma entidade e apenas por uma entidade. Um cartel de banqueiros. Banqueiros que, pelas suas próprias razões, desligaram a oferta monetária. Ainda havia empréstimos por parte dessas empresas para oferecer serviços, tarefas pendentes, mas os bens e serviços permaneciam prontos. Mas quando os bancos, na forma da chamada Reserva Federal, que não é de forma alguma federal, mas uma empresa privada, gerida por e para banqueiros com fins lucrativos e apenas lucro e que não detém reservas. Quando os banqueiros desligaram a oferta monetária, os ECELA pararam bruscamente, como era a sua intenção. A chamada Grande Depressão foi criada pelos banqueiros para os seus próprios fins. Todas aquelas quintas, casas e empresas que subitamente ficaram impossibilitadas de funcionar ou de pagar os seus empréstimos, foram retomadas pelos banqueiros. Disseram a todos que os tempos eram difíceis, estamos todos juntos nisso. Mas a única coisa em que os banqueiros estavam eram banhos cheios de lucro. Chegou a Segunda Guerra Mundial, e de repente os bancos que tinham passado uma década alegando não ter dinheiro, encontraram incontáveis milhares de milhões de dólares durante a noite para pagar bombas e balas, e os navios, tanques e aviões para os disparar. Esta semana na Câmara dos Comuns, riram-se, talvez com nervosismo, de George Galloway, um verdadeiro homem pensante e de consciência entre ninguém de cabeça vazia, aqueles pigmeus políticos, que são a grande maioria dos nossos fantoches de meio eleitos e não eleitos. Foi vergonhoso assistir ao espetáculo, já que não entidades vazias preferiram falar sobre as memórias de Liz Truss e a Casa do Conselho de Angela Rayner do que abordar o que Galloway queria discutir, sendo uma guerra sangrenta prestes a envolver o mundo. Uma das muitas coisas que me confunde agora é a razão pela qual continuamos a entrevistar aqueles desperdícios de espaço a que chamamos deputados, os chamados repórteres, ainda lhes fazendo perguntas, de cara séria, quando o seu tempo poderia ser melhor gasto perguntando a pulgas sobre as decisões que provavelmente serão tomadas por o cavalo do qual estão sugando sangue. Eles não falarão sobre guerra, pelo menos não até receberem o último roteiro de quem quer que lhes diga o que dizer. Dennis Healy, um fantasma de uma época passada, disse que os deputados precisavam de um interior, o que queria dizer que tinham de ter mais coisas a acontecer nas suas vidas do que apenas ostentar no parlamento como pavões, mas com cérebros mais pequenos do que os pavões. Parte da nossa tragédia agora é que a Câmara dos Comuns está com um punhado de sessões cheia de pessoas que não sabem nada sobre nada e se importam menos. Isso é verdade não apenas aqui no Reino Unido, mas também em relação aos políticos de todo o Ocidente. Eu digo que esses personagens, ou melhor, essas criaturas desprovidas de caráter, são comprados e pagos, servindo apenas às corporações transnacionais, às organizações não governamentais do Fórum Econômico Mundial e da Organização Mundial da Saúde, e o que quer que seja, e aos banqueiros que chamam os tiros. Digo terrorismo internacional porque fomos ensinados a temê-lo. E a guerra ao terror é uma miragem, um espantalho. Digo que o terrorismo é perpetrado contra nós não por insurgentes estrangeiros, mas pelo contrário, por aqueles que nós, o nosso coletivo do Ocidente, aceitamos como líderes. Aqueles para quem o medo público do terrorismo faz maravilhas nas urnas, e quando se trata de obter aprovação para guerras no exterior, guerras de lucro e mudança de regime. É plausível que tenha havido genocídio em Gaza. O Tribunal Internacional de Justiça disse isso. Parece-me também, tal como foi revelado há muitos nos últimos meses, que os decisores do Ocidente não têm qualquer problema ético-moral com o genocídio como política. Digo que eles não se opõem ao genocídio em si, apesar do que alguns de nós aprendemos na escola sobre os horrores do século XX. Genocídio ocorre quando decide se salvar ou desprezar alguém, baseado em seu valor percebido.
E aqui estamos nós em guerra novamente, para onde eles levam você quando tudo mais falha. Talvez por acidente e não por desígnio, os pássaros nucleares algum dia levantem voo. Mas volto a dizer que me parece pouco provável que aqueles espíritos irresponsáveis e gananciosos no poder, nos bancos e noutros lugares, realmente pretendam enfrentar o Armagedon. Longe disso, isso exigiria coragem e vontade, em ambas as quais a maioria carece profundamente. Medo é o que sempre nos vendem, e medo é o que nos vendem agora. E enquanto o medo estiver no ar, em vez de mísseis dirigidos a Londres e Washington, esses banqueiros podem começar a colher os frutos do colapso financeiro e econômico que poderá destruir-nos, mas que os enriquecerá e os capacitará, como sempre acontece. Muito provavelmente não serão nuvens de cogumelo que teremos de contemplar, mas sim CBDCs programáveis e os identificadores digitais que os acompanham. O problema é o seguinte, disse o filósofo e escritor francês Joseph de Maistre: cada nação tem o governo que merece. Se isso for verdade e nós realmente merecemos aquilo que temos, então Deus nos perdoe e Deus nos ajude.